Vamos ao nosso pão diário. Eu estou estudando aqui um contexto histórico e como a humanidade tempos e tempos comete várias estupidezes. Mas por quê? Porque tomam decisões inadequadas, tomam decisões que não são inteligentes, tomam decisões excessivas. Recordo de alguns anos atrás e pouco tempo, se não me engano, na época do governo Lula, foi feito um referendo contra as armas de fogo. E deixaram que a população ainda votasse, tomasse decisão. Imagine, o governo que tem que tomar uma decisão, que tem a lei e as decisões, pelo povo, põe o povo para tomar decisão. Mas, estudando aqui, eu vejo que a história simplesmente se repete. Na época do nosso Senhor Jesus, também uma decisão estúpida foi tomada. Estupidez é isso. Tolice, agressividade. A pessoa, o estúpido, ele é atrevido, né? É desaforado. Isso é estupidez. E quantas pessoas na estupidez trazem palavras sem discernimento ou sem senso, falam, vamos dizer, asneira. Isto tudo a estupidez provoca. Diz assim: foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente interrogou-o, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele disse: tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Isso Jesus, o presidente aqui de época era Pôncio Pilatos, presidente porque ele era governador de uma província, ou prefeito, né? E dava-se o nome de presidente. E nenhuma palavra ele respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. E por ocasião da festa costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, olha aí, aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, quando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. E os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhe: qual dos dois quereis que vos solte? E disseram-lhe, e ele lhes disse: Barrabás? E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. E o presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam: seja crucificado. Pilato, vendo que nada podia ou aproveitaria, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Olha, o camarada entendeu, viu que era justo e comete esta estupidez. E quantas vezes nós também tomamos decisões estúpidas? Estupidez é você ver uma verdade e não crer nela. Isso é estupidez. E talvez você esteja imaginando, mas que homem burro. É burrice mesmo. Asneirice, diz uma definição. Mas eu lhe pergunto, e quanto a você as verdades que você já ouviu, ainda ouve e se escusa delas? Isso é o quê? Estupidez. Estupidez. Tem uma palavra num dos evangelhos, Evangelho de São João, capítulo, se não me engano, 8, verso 32, se não me engano é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. São palavras que são verdade. E o que fazemos com esta verdade ou desta verdade? Procedimento estúpido, sem discernimento, sem senso, asneirice. A estupidez é isso aí, ó. Insanidade, né? Mas cada um tem um pouquinho de loucura. Aliás, não um pouquinho. Tem uns que utilizam muito, mas que nossa loucura seja rumo àquilo que é correto. Se é, podemos chamar assim loucura. Então Deus tem nos chamado, o Criador tem nos chamado a Ele. Para quê? Para que venhamos ser capazes, para que venhamos ser inteligentes. Eu recordo de uma canção antiga de Roberto Carlos que dizia: meu bem, meu bem. Aí ele dizia na canção: minha estupidez não me deixa ver que eu te amo. Perdeu exatamente um grande amor, por quê? Estupidez. E por estupidez nós temos perdido tempo, saúde, dinheiro, família, amor ou amores. E temos perdido a condição, a capacidade de sermos inteligentes. Pois nesse dia, um dia que eu gostaria que fosse de leveza, venhamos raciocinar. Eu posso, eu sou e eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Mas para eu ser melhor, decisões têm que serem tomadas, não como do governo brasileiro, não como do governo Pôncio Pilatos, não como vários outros que tomaram decisões que saíram do caminho. Pelo contrário, que estejamos no caminho fazendo a coisa certa, sem estupidez, sem asneirice, sem insanidade. Que Deus, o Criador, tenha misericórdia das nossas vidas e nos leve a outro patamar de capacidade intelectual, tanto quanto espiritual. Pense nisso. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Shalom.